e a gente vai conversar um pouquinho. Vamos ver. Vamos lá, vocês conseguiram assistir o vídeo? Sim? Aqui. Então, nós tínhamos que pensar um pouquinho alguns conceitos importantes, porque a gente vai estar trabalhando as independências da América, né? E as independências, elas têm a ver com todos esses conceitos. Então, primeiro vocês tinham que pensar sozinhos, né? Sem assistir o vídeo, sem nada. E depois acrescentar os conceitos do vídeo, aquilo que vocês acreditavam que era. Então, vamos lá. O que vocês encontraram aí no vídeo que... Peraí. O Gustavo está entrando. O que vocês encontraram no vídeo? Vamos começar com território. Deixa eu diminuir a letra. O que vocês entendem como a palavra território? O que vocês encontraram aí? Vocês sabiam sobre esse conceito? Nada da dona Érica. Foi, entrou. Bom dia, Érica, tudo bem? Bom dia. Então, vamos retornar lá. A gente estava falando de território. O que vocês entendem como território? O que é o território? Vamos lá, quem é que coloca aí o que viu no vídeo, o que entendeu? Depois tinha que dar um exemplo de território, né? Então, vamos lá. O que vocês entendem aí por território? Quem começa? Vou ter que tirar no palito? Vai! Vai, Isa! Aqui é uma área delimitada por fronteiras ou limite. O Estado pode exercer poder e controle. Isso, então é um espaço delimitado, é um espaço físico delimitado por fronteiras. Alguém colocou diferente? Pode ser que dê para escrever diferente. Escreveram isso? Tá. Então, me deem um exemplo de território. O território brasileiro? O Brasil. País, né? Flores da Cunha é um território? O mapa de Flores da Cunha é um território? Sim. Sim. O bairro Centro é um território? Sim. Sim. Né? Então, é um espaço físico delimitado por fronteiras, que é a fronteira do outro bairro, que pode ser a fronteira que é uma ponte, que pode ser a fronteira, uma cordilheira de montanhas, enfim, né? É o espaço físico que a gente tem. Então, imaginem, será que quando os portugueses chegaram aqui, eles conheciam o território, conheciam o nosso espaço físico? Não, né? Eles levaram muito tempo até conseguir mapear todo o território. E será que quando eles chegaram aqui, os portugueses, lá em 1500, que a gente trabalhou um pouquinho ano passado, será que eles dominaram o território que a gente tem hoje, o formato do Brasil que a gente tem hoje? O que vocês acham? Lembra lá do Tratado de Tordesilhas, que a gente fez, assim, a parte da direita de Portugal e a esquerda de Espanha? Será que era o mesmo território? Não era, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, era o seu espaço físico, o seu território pertencia aos espanhóis. Então, só ao longo do tempo é que foi se formando o território Brasil que temos hoje, né? Então, ele nem sempre foi. O território, ele muda conforme o tempo, conforme a história, conforme o que vai acontecer. Tranquilo até aí?
Beleza. Sim. Então tá. Depois do território, acho que nação fica fácil de entender também. Vamos lá. O que é nação? É um conjunto de pessoas com língua e tradições comuns? Exatamente, conjunto de pessoas com tradições comuns e que se identificam, né? Eles se identificam com aquela cultura. Se identificam realmente. Por exemplo, o que vocês botaram aí de exemplo? Tem muitas. O cigano, Os ciganos, quem mais? os índios, Os ciganos, os indígenas. Será que eu posso dizer os brasileiros? Nós somos um conjunto de pessoas com tradições comuns e que a gente se identifica culturalmente? Sim, são brasileiros. Será que eu posso dizer também os gaúchos? também. Sim, porque é um conjunto de pessoas que temos tradições comuns e que se identificam, né? Então tem isso também. Então, quando os portugueses chegaram aqui, nós tínhamos várias nações indígenas, várias. Às vezes a gente pega e coloca tudo dentro do mesmo saco, né? A gente acha que os índios eram todos iguais, todos, né? Viviam no meio da floresta, e viviam em oca. E andavam nus. O que é um grande erro dizer isso, né? Porque os índios que viviam aqui em Flores da Cunha eram totalmente diferentes dos índios da Amazônia, por exemplo. Os índios do Rio de Janeiro, da Bahia, do litoral brasileiro. Então a gente tem nações diferentes. Tranquilo até aí? Fácil, né? Muito bem. Assim como os indígenas dos Estados Unidos eram diferentes dos indígenas brasileiros, que eram diferentes dos maias, dos incas e dos astecas. Então, quando a gente fala em nação, a gente está falando em igualdade, né? De pessoas que se identificam com aquilo. Quer ver um exemplo? Quem é que já saiu do Rio Grande do Sul, por exemplo? Já viajou para fora do Rio Grande do Sul? Beleza. A Érica, mais alguém? A Lu, mais alguém? Eu, profe. Eduardo, a Jenny, beleza? Nessa viagem que vocês fizeram para fora do Rio Grande do Sul, vocês levaram com vocês alguma coisa que identificava vocês? Do tipo, um chimarrão, a camiseta do Grêmio, graças a Deus, campeão do segundo turno. Vocês já levaram a bandeira do Brasil? Ou a bandeira do Rio Grande do Sul? Ou a bandeira, né? Já levaram pelo menos algum desses elementos? Só Sim. a camisa, profe. A camisa, exato. Por quê? Porque são coisas que nos identificam. Por exemplo, quando eu fui para o Rio de Janeiro, botei a camiseta do Grêmio e a gente foi fazer uns passeios. Entrei numa van de transporte e eu fui muito louca, né? Porque naquele dia tinha Grêmio e Flamengo no Rio de Janeiro. E eu tava louca para ir, eu só não arrumei companhia, né, dos meus amigos que estavam comigo na viagem para ir. Então, quando eu entrei na van, o cara disse assim: a senhora não tem outra camiseta para botar? Eu, não, eu saí só com essa, algum problema? Aí ele me disse: sim, tu tá no maior território flamenguista, com a nação flamenguista, e tu tá com essa camiseta, tu é capaz de apanhar hoje. E aí eu, claro que me caguei de medo, né? Opa. Morri de medo, porque quem sabe eu sou mulher, né? Não vão encrencar comigo. E realmente foi tudo tranquilo, né? O passeio foi maravilhoso. E as pessoas nos identificam, né? Assim também quando eu fui pra Argentina, que eu também fui com a camiseta do Grêmio e fui lá no Boca Juniors, né? Lá no bairro La Boca. E aí chegou um rapaz, assim, dos restaurantes e me disse: eres gaúcha? Sim, eu disse sim. Eres gremista? Sim, né?
E aí ele disse que ele era do River Plate, então que ele queria bater uma foto comigo, porque o River Plate e o Boca Juniors são rivais, né? A Argentina, e aí a gente bateu uma foto. Então essas coisas nos identificam enquanto nação, né? Enquanto grupo com características comuns. E que as pessoas nos enxergam também. Tranquilo até aí? Alguém tem alguma experiência tipo a minha, assim, para contar? Umas coisas muito loucas, né? Vamos lá, então. Vamos continuar. Beleza, então até agora, ok. E povo, que é diferente de nação? O que vocês acham? Conjunto de pessoas que vivem em uma determinada comunidade. Exatamente. Conjunto de pessoas em um determinado lugar. O que tu tinha dito no final, Isa? Que vive? Determinada comunidade. Isso, lugar, comunidade. Tá certo. Alguém mais quer ler o seu? Não, é isso? Exemplo. O brasileiro. O brasileiro? Mas nós botamos o brasileiro como nação. Como é que fica isso? Será que nós botamos errado? E eu justamente deixei para a gente pensar. Será que nós somos povo ou nós somos nação ou nós somos os dois? Dois, eu acho. O que vocês acham? Dois, né? Brasileiros. Eu acredito que a gente pode dizer que a gente é muito mais povo do que nação, né? Porque o nosso país é muito grande. Qual é a grande diferença do povo para a nação? Tem uma palavrinha bem importante que diferencia isso. O que vocês acham? Porque aqui é conjunto de pessoas. E aqui é conjunto de pessoas. Qual é a diferença entre essas pessoas? Não? A diferença que nós temos aqui é a questão da cultura, né? A gente pode ter o povo brasileiro que mora no Brasil, mas não é nação, porque não tem a cultura igual em todo o espaço, entenderam? Né? A gente se sente brasileiro, a gente tem aquela questão nacionalidade da nação, né? Mas será que tem algum grupo no Brasil que é do povo brasileiro e não se sente nação, não se sente pertencente ao Brasil? O que vocês acham? Que tem cultura diferente? O que vocês pensam? Imagina os imigrantes que vieram agora da Venezuela, que vieram do Haiti, que vieram do Senegal na África. Eles fazem parte do povo brasileiro? Sim, porque eles vivem num determinado lugar, certo? O povo. Mas será que eles se sentem nação brasileira? O que vocês acham? Não, né, gente? Eles não se sentem. Talvez daqui de um tempo, quando eles tiverem mais tempo vivendo aqui, eles se sintam, né? Mas a nação deles é de onde eles vieram, né? A cultura deles, a nação lá do Haiti, da Venezuela, do Senegal, enfim, de qualquer outro espaço. Deu para entender a diferença aqui? Sim? Tá, ótimo. Então vamos continuar. O que nós temos agora? Vamos ver país. Deixa eu ver aqui. Vamos ver governo. Mas tranquilo, vamos lá. Governo. Aquele que comanda a sua base são os políticos. Existem 3 tipos de governo: estadual, municipal e federal. Isso é aquele que governa, né? Aquele que manda, aquele que organiza. Então, é aquele que governa, que pode ser nas esferas da União,
Certinho. Alguém botou um pouco diferente? Fácil, né? Governo é o que governa, é o que manda, né? Toda a questão do executivo, do legislativo, do judiciário, que a gente já vem vendo. Que exemplo vocês botaram? O Bolsonaro? Governo Bolsonaro. Outro exemplo. Vocês viram que no vídeo dizia assim, dava os exemplos, né? Governo Bolsonaro, governo Lula, governo Dilma, viram? E o vídeo também trouxe o exemplo assim, ó, de que os governos passam, né? Mas o Estado e o país ficam. Isso também é importante a gente destacar. Então, governo Bolsonaro, governo Lula, governo Lídio, Escorteganha, e assim vai, certo? Eu vou botar como uma observação aqui. O governo muda. O governo é transitório, ele pode mudar. Tranquilo até aí? Ok. E agora a gente vai para um que talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade. País e Estado. Que daí... antes de eu entrar nisso. Por exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, quem é que passou a governar administrativamente o Brasil, será? Porque até então o Brasil era um território indígena que não era governado como um todo, né? Cada tribo tinha suas regras, era a sua nação indígena, tinha sua regra, seus costumes. Os portugueses chegaram aqui, quem é que passou a mandar no nosso território? Quem era o nosso governo? Era o mesmo governo de Portugal, né? Era o rei, depois a rainha de Portugal. Aí era uma monarquia, nós éramos uma colônia da monarquia portuguesa. Estado, o que vocês colocaram aí? Como Estado, é um conjunto do quê? Eu botei que é um conjunto das instituições que formam a organização política e administrativa de um povo. As instituições, é o conjunto das instituições que formam a administração política. E aí, o que vocês deram exemplo? Os estados do Brasil. Será? Nesse sentido, não é os estados do Brasil. Não é o estado-território. Entende? Olha o que está escrito ali, ó. Estado é o conjunto de instituições que formam a administração política. O Estado Democrático? O Estado Democrático é o exemplo que a gente tem. Somos uma democracia. Tá certo, mas olha só, se Estado não é o Estado brasileiro, não é o Estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, enfim. Estado é tudo o que forma a administração do país. Por exemplo, o executivo, o legislativo e o judiciário são essas instituições. Tá? Então vamos botar lá. Conjunto das instituições. Exemplo. O executivo, o legislativo e o judiciário. Essas instituições é o Estado. Né? Quando a gente está falando do Estado brasileiro, não está errado. A gente está falando dessas instituições, do conjunto de instituições. E aí eu pergunto para vocês, o Estado muda? Ou seja, essas instituições mudam? Ou elas são fixas, elas são as bases da democracia?
O que vocês acham? Ou o que muda são as pessoas que ocupam esses cargos? O que muda? Será que a instituição muda ou mudam as pessoas? De tempos em tempos. O que vocês acham? Não muda, né? O Estado não muda. O que muda é quem assume esses cargos. É o governo que muda, né? Então, esse aqui é um pouquinho diferente. Então, é o Estado brasileiro. Quando eu falo Estado brasileiro de direito, está muito na moda as pessoas falarem isso, né? Estado democrático de direito. Estado democrático de direito é a gente ter essas instituições firmes. Lembra que Montesquieu falava que sem essas instituições, o poder nas mãos de uma pessoa era muito ruim, né? Então, a partir de Montesquieu, daquelas ideias iluministas, né, se traz essa ideia de Estado com essa divisão administrativa, né? Executivo, legislativo, judicial. Tranquilo até aí? Sim ou não? Sim. E o país? O que vocês encontraram que é? É formado por um povo que vive em um território próprio com o governo que os representa. Isso. Então, é o povo mais território e mais o quê? Com o governo que o representa. E o governo que o representa. Isso aí. Então, o país é o conjunto, né, que é formado pelo povo, é o povo, o território e o governo. Então, quando eu tenho esses três elementos, eu tenho um país. Vocês colocaram que exemplo? O Brasil. Brasil, né, Estados Unidos, e por aí. Pergunto para vocês. O Brasil é um país? Temos povo, temos território, temos governo. Quando nós éramos governados pelos portugueses, não éramos país. E logo que a gente se tornou independente, a gente não se tornou um país ainda. O que faltava, será? É preciso reconhecimento. É preciso que os outros países te enxerguem como um país. Isso levou alguns anos ainda no Brasil depois da independência. Porque assim, se os outros países não te aceitam como país, não adianta tu ter luta pela independência, tu não adianta ter essas formações se tu não tem o reconhecimento dos outros países. Isso também é muito, muito importante. Tá? Tranquilo até aí? Então, tá. Bom, então, essas palavrinhas vão ser bem importantes para a gente ir trabalhando os nossos próximos assuntos. Certo? Posso passar? Beleza. Então, temos essas pequenas noções aí. Então, olha só. Na aula de hoje, alguém já deu uma olhadinha? Não? Já? Olha só o que eu deixei, então. Na aula de hoje, a gente vai fazer... O que a gente precisa? A gente precisa enxergar a independência da América a partir das suas semelhanças e diferenças. Tá? Porque a América foi colonizada por vários países europeus e cada lugar teve uma diferença na sua colonização e no seu processo de independência. Então, a gente vai trabalhar 3 processos. A gente vai trabalhar os Estados Unidos, o Haiti e o Brasil. Então, a gente pegou um país lá da América do Norte, um da América Central e nós aqui da América do Sul. Então, para fazer isso, a gente vai fazer tipo um livro no final desse esquema todo. Tá? Então, a primeira
parte é conhecer um pouquinho como eram esses 3 países um pouquinho antes da independência, para a gente poder entender o que aconteceu depois, certo? Então, hoje, eu pedi que vocês fizessem esse quadro comparativo numa folha, na horizontal, façam o quadro aqui, usem a régua, deixem um espaço maior aonde vocês vão botar as respostas, né? A pergunta tenta deixar menorzinha. Não é para copiar o que está em vermelho, né? O que eu botei em vermelho é para orientar vocês na pesquisa. Daí, vocês vão fazer hoje só a parte dos Estados Unidos. Tá? Aqui, 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 aqui. Para isso, vocês não têm o livro, né? Não. Tá. Então, eu deixei o livro aqui, ó. O livro online para vocês. Ah, eu não botei as páginas. Peraí. Eu vou buscar aqui e eu vou passar as páginas para vocês, tá? Porque a página do livro online tá diferente do que a outra. Quem não conseguir acessar o livro online, me chama pelo WhatsApp que eu faço as fotos do livro e mando para vocês, tá? Então, a gente vai ler sobre a independência dos Estados Unidos e vai destacar aqui. Que país conquistou os Estados Unidos e a data, né? Quando é que foi isso? Colonizadores. Quem eram ou de onde vinham as pessoas que colonizaram esse território? Aí, ó, território. Lembra? Terras, fronteiras, etc, etc. De que forma o país foi organizado? Vocês vão ver lá, tem um mapinha de como os Estados Unidos se organizaram em colônias. Povo original, ou seja, os indígenas, né? Quem eram esses povos? Qual era o nome deles? Economia. O que os habitantes, né, as pessoas que moravam nos Estados Unidos, como é que eles organizavam a sua economia antes da independência? Escravidão africana. Quando começou e onde havia escravidão nos Estados Unidos? Vocês vão ver que é diferente do Brasil nesse sentido, tá? E política. Então, como que era a organização da política, do governo, né? Lembre, governo é quem governa, quem manda. Então, quem era isso? Tranquilo até aí? Então, eu vou tentar... Ah, importante, não precisa mandar foto da tabela ainda, tá? Vocês vão mandar isso quando a gente terminar daqui 3 aulas. Eu vou pegar a página lá do livro para vocês. Aí ele vem assim, lá na página do... Isso. Só que aqui tem 300 e poucas páginas, então ela é mais para frente. Deixa eu encontrar aqui para vocês. O livro era 90 e poucas, acho que é... Deixa eu ver. Vocês viram que aqui no livro tem uma página e aqui no slide, tipo, tem outra, tá? Então, vocês tentem ir pelas páginas do livro. Deixa eu encontrar aqui para vocês. Ó, aqui. A formação dos Estados Unidos. Tá? É 89, começa, mas eu quero a partir da 90. Aqui. A 90. Colonização. Aqui, aqui. Olha a diferença, por exemplo, de um indígena norte-americano para um indígena brasileiro que a gente sempre fala, né? Ai, meu Deus, por que ficou pequeno? Tudo bem. Tá, gente? Então, assim... E aqui tem um mapinha, ó, do território formando as colônias. Tá? Aqui tem um pouquinho do comércio, que é um comércio triangular que a gente fala. E só. Daqui para frente é o processo de independência. Tá? Então, a princípio isso. Importante, quem quiser fazer o download, ó, gente, só clicar aqui em download, ele vai baixar o livro. Ah, daí vocês não precisam toda vez entrar na internet, enfim, e tal, e tal.
Tranquilo, gente? Sim? Alguma dúvida? Não? Então tá. Então eu vou pedir que vocês comecem, não precisa mandar, mas não deixem para a última hora para fazer. Se vocês quiserem procurar algum vídeo no YouTube, alguma coisa assim, até pode dar uma olhadinha. Mas vai entrar mais na independência que vai ser nas próximas aulas. Tá bom? Então tá, meus lindos. Qualquer coisa é só me chamar. Eu passei a nota da prova semana passada? Sim, né? Bom, se alguém não pegou a nota, depois me chama no privado que eu passo. Tá bom? Então tá, meus amores. Beijão, boa semana. Qualquer coisa me chama, tá? Tchau, meus lindos. Beijo.